Bíblia comigo? Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do 33 ao 36. Evangelho de João, pode ficar assentado como você está. Capítulo 11, do 33 ao 36. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus com que ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Amém, irmãos? Nós temos trabalhado esse texto, irmãos. Começamos falando sobre a reação de Marta e Maria. Irmão Alexandre, se puder baixar um pouquinho para mim, eu agradeço. Falamos sobre a reação de Marta e Maria, uma reação que demonstra fé, uma reação que demonstra intimidade com Deus, uma reação que demonstra que elas criam no Deus que podia curar, mas que ainda havia um passo maior a ser dado. Elas precisavam alcançar, e não só elas, mas os judeus que estavam próximos, precisavam alcançar um nível de fé mais alto, precisavam alcançar um patamar de fé mais alto. Eles ainda não criam, ou ainda não tinham visto Jesus ressuscitar uma pessoa, a pessoa que já havia morrido. Eles não tinham visto ainda essa pessoa ressuscitar, e Jesus vai ali e ele ressuscita Lázaro, e nessa ressurreição a fé de Marta, de Maria e dos judeus que estavam ao redor seguem para um novo patamar, porque agora a intimidade que elas têm com Deus, ou a experiência que ela tem com Deus, é ainda maior. Elas criam em Deus, elas criam que Ele podia curar, elas tinham amizade e amor com o Senhor, mas elas ainda não tinham visto a ressurreição acontecer. E nesse momento, nessa história, elas vão ver, e essa fé é levada para um novo patamar. O Senhor nos chama para esse crescimento, irmãos. Pastor, a fé, ela já vem num tamanho único, ela já vem numa medida única. Não, irmãos, a nossa fé vai sendo acrescida de acordo com que a gente vai buscando intimidade com Deus. É através da palavra dele, é através da conversa com ele, é através da experiência com ele, a gente vai alcançando níveis maiores de fé, a gente vai alcançando níveis maiores para acreditar no Deus que a gente serve. E o Senhor, através da sua palavra e através da ação do Espírito Santo em nós, quer nos levar a esse patamar maior, quer nos levar a esse nível de fé, em que a gente caminha com a certeza absoluta de que Deus sempre está conosco. E isso precisa alcançar as nossas vidas. Eu sei que isso parece ser óbvio, mas, irmãos, a gente descobre que esse óbvio nem sempre faz parte da nossa vida como deveria, quando a gente vive dificuldades. E aí a gente fica estremecido, e aí a gente fica abalado. Não estou dizendo que você não possa chorar, não estou dizendo que você não possa se aborrecer, não estou dizendo que você não possa se preocupar, não é isso. Mas a gente vê, às vezes, muitas vezes, a nossa estrutura abalada quando a gente passa por momentos difíceis. Mas o Senhor quer manter as nossas estruturas firmes na sua palavra. E para isso a nossa fé precisa alcançar um patamar maior. E agora estamos trabalhando o fato de Jesus ter chorado. E a gente está pensando aqui o porquê que Jesus chora. Por que Jesus está nesse momento e ele chora junto com aquelas pessoas? A primeira pergunta que a gente fez é: será que Jesus chora por falta de poder? E a gente já observou, através dos milagres que já haviam sido citados por João, antes desses 6 milagres, que demonstram que o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor dos Senhores. Então Jesus não chora aqui por falta de poder, porque o nosso Deus é onipotente. Você crê nisso?
Deus é onipotente. Não tem nada que Ele não possa. E a gente precisa acreditar nisso, vivendo as nossas lutas, as nossas dificuldades do dia a dia. Mas vamos pensar numa próxima possibilidade. Será que Jesus, irmãos, Ele chora aqui por conta da incerteza? Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe como vai resolver o problema, ele não sabe se vai dar certo ou não, ele não sabe se Lázaro vai sair daquela sepultura ou não. Então, na incerteza da vida, ele fica meio estremecido, e aí ele chora de tristeza por conta dessa incerteza. E se a gente prestar atenção na nossa vida é assim. Que controle nós temos do dia de amanhã? Bom, a gente não controla nem o próximo segundo. Não, pastor, no próximo segundo eu já sei, você vai falar por mais 1h30 aí, a gente vai ficar... Brincadeira, irmãos. Vocês vão ficar sentados aí me ouvindo, irmãos, a gente não tem controle disso. Esses dias eu estava de plantão, e a pessoa que trabalha lá com a gente mandou mensagem dizendo que estava presa no trânsito e já ia chegar. Aí a minha chefe, respondendo a mensagem, Bruno, disse assim, não, pode vir tranquila, plantão está certinho aqui, está redondinho, eu já estou aqui, o pessoal já está aqui, os pacientes, tudo bom, tudo bem, pode vir tranquilo que não tem pressa. Irmão, não deu 2 minutos, não deu 2 minutos, veio acompanhante, ó, o paciente caiu lá. Aí fomos lá ver, irmãos, caiu, irmão, chegamos lá, parada, correria, um tumulto danado, e a gente corre para lá, graças a Deus ela reverteu, foi para o CTI, está lá se recuperando. Mas olha só como é que a coisa muda muito rápido. Até então estava tudo tranquilo, irmã Cléia, plantãozinho redondinho, os pacientes bem, ninguém reclamando de nada, sem dor, ninguém passando mal, está tudo certo, é só seguir a rotina, e num piscar de olhos, tudo muda. E aquele plantão calminho, aquela intercorrência rendeu até quase 10, 11 horas da noite. A vida é assim. A vida, ela é de incertezas. E aí eu imagino Jesus nessa condição, ele olha e diz, olha, não sei o que fazer. Já pensou Jesus dizendo isso? Se você não conhece a história, se você não tem intimidade com o Senhor, você pode pensar nisso, porque a nossa vida é assim. Você já pensou aí nas suas lutas? Quantas vezes você acorda de manhã com um projeto de um dia inteiro para fazer? Não é assim, irmã Cléia? No final não consegue fazer nada. Tudo vira assim de cabeça para o ar e a gente não tem controle. Jesus aqui está numa situação difícil. Ele recebe uma notícia de uma situação impossível de ser resolvida dentro da perspectiva humana. E aí ele chora pela incerteza da vida. Será? Vamos olhar para o texto, porque a melhor forma de esclarecermos aquilo que Jesus faz é olhar para a sua palavra. Versículo 11:3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa é a pior hora. Esse é aquele momento que a gente recebe a notícia ruim. Esse é aquele momento que sua vida que estava certinha vira de cabeça para baixo. Esse é o momento que toda a sua estrutura é abalada. Estava tudo certo até começar a dar tudo errado. Esse é o momento, irmãos, de desespero. Esse é o momento que você recebe aquele diagnóstico que não queria. Esse é o momento que você vê uma situação que você não queria viver. Esse é o momento em que você tem a sua vida virada de cabeça para baixo, de tal forma que você não sabe mais o que fazer. Esse é o momento que Jesus recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava muito doente. E esse é o pior momento da nossa vida. Esse é o momento de desespero. Esse é o momento de dor. Esse é o momento, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, a gente comete erros.
Por quê? Porque veio aquela notícia, está tudo certo na sua vida, está tudo calmo, está tudo caminhando, Jesus estava pregando, os discípulos estavam lá, vamos continuar a sua vida. De repente vem uma notícia ruim. Esse é o momento que as suas estruturas ficam abaladas, esse é o momento que a sua mente fica confusa, fica tempestuosa, e você muitas vezes tenta resolver um problema nessa hora e a gente não consegue. Este é o pior momento. Já passei por isso várias vezes no meu trabalho, em que eu vejo familiar chegar lá para visitar o seu ente, para visitar o seu familiar lá que está internado com a gente, e a gente tem uma má notícia para dar, a gente tem uma má informação para dar, a gente tem um mau recado para trazer para aquela família, e a gente já fica pensando como é que eles vão receber essa notícia, como é que eles vão receber o fato desse diagnóstico que saiu, como é que eles vão receber o fato dessa notícia que não é boa para eles, como é que eles vão receber isso, e a gente vê isso na nossa vida como um todo. Estou falando da minha experiência, mas pode ser em qualquer área. Jesus, ele está agora nesse momento em que Marta e Maria mandam uma pessoa lá para dizer: olha, Lázaro está doente. E o que Jesus faz nesse pior momento? Vamos prestar atenção na resposta dele. E Jesus, ouvindo isso, disse: presta atenção nisso, irmãos, esta enfermidade não é para a morte. Jesus tinha tudo dentro de uma perspectiva humana para se desesperar. Se o choro dele fosse por causa das incertezas da vida, aqui ele já ia começar a chorar. Mas, irmãos, nós estamos falando do nosso Jesus. Nós estamos falando do Senhor dos Senhores, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando daquele que veio a esse mundo para morrer por nós, numa cruz, e nós estamos falando daquele, irmãos, que tem toda a segurança diante de qualquer situação. Ele não somente tem segurança, mas ele sabe o que fazer, ele conhece e ele já está no futuro. A presciência de Deus faz com que ele saiba de tudo. Jesus, quando responde aqui a essa questão, ele não está falando como nós, como seres humanos, que a gente não sabe um segundo na nossa frente o que vai acontecer e tudo pode mudar. O Senhor já sabia exatamente o que ia fazer, o Senhor já sabia exatamente quais seriam os passos que ele deveria dar. Então, irmãos, não tem situação difícil nesse mundo para mim e para você que peguem Jesus de surpresa. Não tem situação ruim, não tem diagnóstico ruim, não tem momento ruim, não tem acidente na nossa vida que pegue Jesus de surpresa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor dos Senhores, por isso Ele responde, olha, imaginando eu aqui, né, os discípulos meio inquietos, aquela informação ruim, e Jesus com toda a segurança, tranquilize-se, porque essa doença não é para a morte. E Jesus vai ficar ali mais um pouco conversando com eles, e a gente vê, irmãos, que Jesus ainda demora mais 2 dias para poder ir. Eu sei que você lembra da última mensagem, o caminho era entre 25 e 37 quilômetros de distância, dependendo de por onde você passava, e levava em média 1 dia para eles chegarem até lá. A pessoa saiu de onde estava, 1 dia para chegar, Jesus ainda espera mais 2 dias antes de ir. E aí a gente fica naquela ansiedade, irmãos, porque, entenda bem, Jesus tinha certeza do que ia fazer, mas eu fico imaginando Marta e Maria lá esperando. Eu acredito que elas esperavam assim, o rapaz veio, Jesus já sai correndo junto com eles, e chega lá no dia seguinte. Imagina quando o rapaz chega e Jesus não está. E o outro dia chega e Jesus ainda não chegou. 2 dias depois, Jesus vai chegar lá. E, irmãos, não é sem resistência, porque os discípulos vão dizer para ele: Jesus, mas tu vai para lá? Já tentaram te apedrejar, já tentaram te matar, você vai fazer o que lá? Jesus, nós vamos. Os discípulos ainda inseguros, irmãos.
Os discípulos, ainda na perspectiva humana, do risco que Jesus iria correr de ser morto, apedrejado, eles ainda confundem o que Jesus fala, porque Jesus uma hora vai dizer para eles que ele estava dormindo, né? Lázaro dorme, e aí os discípulos vão perguntar, mas ele está dormindo, a gente vai para lá fazer o quê? Porque eles achavam que, olha a mentalidade humana, olha a limitação humana, perto do conhecimento divino. E estou falando de coisas simples aqui, da informação simples. Eles achavam que Lázaro estava dormindo, e aí Jesus precisa ser bem claro, Lázaro morreu. E nós vamos lá. Tem risco de ser apedrejado, essa era a preocupação dos discípulos. Mas Jesus sabia da sua hora. Jesus, ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca responde antes ou depois da hora. Senhor Jesus, ele sabe o momento certo de fazer o que precisa ser feito. E precisa no sentido de que só ele pode fazer. Quando ele espera que os 2 dias ele estava certo e convicto do que deveria fazer. E ele chega lá, irmãos, 2 dias depois. E Marta e Maria, cada uma na sua hora, vem desesperada. E a conversa é, Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. E eu fico imaginando o desespero delas duas. Eu não sei como foi o tom de voz que elas usaram, mas eu fico imaginando na minha cabeça, quando eu olho para alguém que pode fazer alguma coisa por mim, e esse alguém não vem, eu fico decepcionado. Não sei se o tom delas aqui foi de decepção ou não, de tristeza com certeza, mas o fato é que elas de forma muito clara dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, como se Jesus atrasasse para resolver qualquer problema que ele vai resolver. Se o Senhor estivesse aqui, ele teria sido curado. E Jesus, irmãos, ele é muito claro com elas. Lázaro vai ressuscitar. Não tem dúvida. Eu, às vezes, quando trato lá meus pacientes, eu estou cheio de dúvida. Não é assim, Bruno? Com os pacientes lá do posto, quando chega, a gente não tem uma resposta certinha, não. Chegou lá passando mal, eu vou fazer isso, e vai resolver. Isso é a nossa intenção. Nosso irmão Renato lá, quando chega lá no trabalho dele, precisa resolver algum problema, ele chega com a intenção, eu vou fazer isso, e vai se resolver. Mas certeza disso a gente não tem, mas eu estou cansado de ver. Eu vou fazer isso, e no final isso virou aquilo, e já não dá mais nada certo. A gente está pensando de um jeito e as coisas acontecem de outro, mas com Jesus não. Jesus chega no tempo certo. Ele não atrasa, mas poxa, podia ter chegado 2 dias antes. O Senhor Jesus chega no tempo certo. Na vida de Marta, de Maria e de Lázaro, e na minha e na sua vida também. O Senhor Jesus nunca se atrasa. E ele sabia exatamente o que ele ia fazer. E Marta e Maria ainda não tinham entendido. Eu sei, olha só, eles tinham até conhecimento teológico, escatológico. Eu sei que naquele grande dia ele vai ressuscitar. E Jesus está dizendo, não, filho, você não está entendendo. Vai ressuscitar é hoje. Porque ele tem poder, irmãos. Jesus chora pela incerteza do amanhã, ou por não saber o que é fazer? Não, irmãos. Jesus não chora por falta de poder, porque ele é onipotente. Jesus não chora por conta de falta de conhecer o amanhã, porque ele é onisciente. E não tem nada na sua vida que esteja acontecendo ou que vai acontecer, que vai surpreender o Senhor. Ele já está lá. O recurso já está liberado. A bênção já está preparada. O mar, se precisar, vai ser aberto. Pastor, mas e se não for? O Senhor já está lá contigo.
A gente sabe que a vida não é certa. A gente sabe que a vida é frágil. A gente sabe que as nossas lutas são difíceis e dolorosas. Mas muito mais do que isso, eu sei o Deus que eu sirvo. Abaixe sua cabeça e fecha teus olhos. E é a esse Deus que a gente vai clamar nessa hora. É a esse Deus que a gente vai buscar. A nossa confiança, irmãos, a nossa certeza, ela não está na situação que a gente vive. Se tranquila, se difícil, se tempestuosa, se impossível. A nossa vida não está, e as nossas certezas não estão nas circunstâncias que são favoráveis ou não. Nem o quanto eu tenho de dinheiro no banco, nem pelo plano de saúde que eu tenho, nem pelo carro novo que eu comprei, nem por nada disso. Porque tudo isso passa muito rápido. Tudo isso some de uma hora para outra e a gente não sabe para onde foi. Você quer andar com confiança, com certeza? Então ande na certeza de que Jesus é todo-poderoso, que Jesus é onipotente, que Ele é onisciente e que não tem ninguém, nem situação nenhuma que vai surpreender ao Senhor. Caminhe com a certeza de que Ele faz o que precisa fazer. Vive, posso crer no amanhã, porque vive, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. esse hino, irmãos, desde o início, porque ele traz verdades para nós que não são nossas, são bíblicas, elas são da palavra do Senhor.
Elas falam de um Deus que veio aqui na terra, que morreu por nós, para nos dar a certeza de que Ele nos ama e nunca nos abandona. Vamos louvar esse louvor bem no início. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Mas eu pensei, eu sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim o Senhor chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Aleluia, aleluia. Verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, mas eu pensei a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Glorifica Deus com suas palmas. Caminho com essa certeza. Nada surpreende Jesus. Não existe situação difícil que Ele não saiba. Não existe futuro que Ele não esteja lá antes de nós, nos guardando. Vou chamar o pastorzinho aqui.